O texto, meus irmãos, Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo, escrito, inspirado, nos fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Que Deus abençoe essa leitura da palavra do nosso Deus para a nossa edificação. Meus irmãos, eu queria iniciar recordando um fato histórico de um dos maiores reis de Israel, o rei Davi. Mais ou menos da metade para o fim do reinado dele, uma ocasião difícil que ele passou, uma falha, uma outra falha. Ele que era um rei humano, como todos nós, e falhos, propenso a erros, ele certa ocasião, provavelmente envaidecido, diante de tantas vitórias que já havia realizado, o Senhor tinha dado vitórias a tantas ocasiões, e particularmente contra os filisteus, ele em certo momento diz que Satanás aproveita a ocasião e incita ele para que ele então levante e faça um censo, e ele assim faz. Joabe fica profundamente desgostoso, conversa com ele, mas ele diz: não, levante o censo, e ele então levanta. Mas logo tendo feito isso, ele mesmo reconhece o seu erro, e o Senhor manda dizer para ele escolher 3 tipos de castigo, ou um, ou o outro, ou o terceiro. E o primeiro que o Senhor Deus dá para ele era 3 anos de fome. Escolhe, 3 anos de fome, ou então 3 meses sobre a perseguição do inimigo. E por último, a terceira alternativa, 3 dias em que o Senhor levantaria ali uma praga. E a decisão dele foi: Senhor, que eu caia nas tuas mãos do que da dos homens, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Você notou bem? Tudo 3 anos, 3 meses, e a última, 3 dias. E ele diz: Senhor, que eu caia nas tuas mãos, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Até aplicando, o Senhor deu a opção de escolher 3 dias. Eu fico com a última, Senhor. E foi o que aconteceu. Veio um anjo devorador e destruiu várias pessoas ali, e encerrou durante 3 dias a grande matança, que havia cerca até de 70.000 pessoas. Meus irmãos, isso eu creio que é importante quando acabamos de ler esse texto, é que o Senhor Deus é cheio de bondade. Ele é um Deus de ira, Ele não esconde. Eu e vocês, cada um de nós, não precisamos ter medo algum, temos sabedoria, bom senso, sensatez, mas não temos que esconder de ninguém que Deus é um Deus de ira, porque tudo que dele vem é santo, justo e perfeito. A sua ira é perfeita. Ele não se ira com ninguém quando essa pessoa faz as coisas boas, mas ele fica irado quando as coisas não são feitas dessa maneira. E isso é justo, isso é santo, é reto. A ira de Deus não temos que esconder. Mas o nosso Deus, mais do que também ser um Deus de ira, é um Deus de misericórdia. E quando lemos esse texto, meus irmãos, depois já ao final e encerrando este domingo, essa série de pregações sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas,
Vemos que ele inicia essa carta dizendo dos erros deles: olha, eu vejo que vocês começaram bem, mas por que agora não estão continuando neste caminho? Porque já logo desviaram, ou igrejas que foram organizadas em Cristo Jesus agora estão voltando para a lei, para a questão de circuncisão, estão aceitando o que esses judeus estão falando, judaizantes, voltando tudo ao que Cristo já venceu, e tudo isso apontava para ele. Por quê? Então ele vai falando, vai mostrando, apresentando vários e vários argumentos, e quando chega agora ao final, ele mostra que o nosso Deus é cheio de misericórdia, ele nos reúne, nós fazemos parte de uma grande assembleia, e ele usa essa comunhão, ele chama o povo para mostrar o quão misericordioso ele é. E de tal maneira, meus irmãos, que nós observamos no texto dois tipos de comunhão tão belas que nós encontramos, e o apóstolo Paulo destaca para evidenciar que o nosso Deus é misericordioso. A lei, ela é terrível, ela fala: não matarás, o salário do pecado é a morte. Ela não dá outra opção, ela é objetiva, ela é certa, ela é certeira, e ela é totalmente irada, nela não há misericórdia. O salário do pecado é a morte, então precisa morrer. E é por isso que após a morte de todas as pessoas, ou quase todas, que na volta de Cristo algumas estarão vivas, ou praticamente quase todas, haverá uma segunda morte, é a morte eterna, porque não se aproximaram da misericórdia do Senhor, se aproximaram da sua própria lei, querendo seguir com as suas próprias forças e querer se apresentar melhor, santo, tão puro, nobre quanto nosso Senhor Jesus. E por isso ninguém é salvo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, através do nosso Senhor, que com misericórdia enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A misericórdia de Deus está em Cristo Jesus. Através de Cristo ele salva todo que em Cristo, que crê em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai mostrar isto, vai mostrar que nós nos reunimos, nós comungamos juntos, nós com Deus e uns com os outros, numa comunhão branda inicialmente. O texto diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. Olha, se alguém no meio de vós, ou seja, nessa comunhão uns com os outros, for surpreendido em alguma falta, e essa expressão surpreendido em alguma falta dá-nos a ideia de que é algum irmão, alguma pessoa que crê em Cristo Jesus e que num determinado momento falhou, em determinado momento não esteve vigilante, não estava atento, e quando se viu, a pessoa já estava envolvida num pecado, numa falha, e ela caiu nessa falha. É uma falha, é um erro, faltou vigilância, enquanto o Senhor diz o que? Vigiai e orai para que não caís em tentação. Mas apesar dessa falha, a ideia é de algum irmão, alguma irmã, alguém que foi surpreendido em alguma falha, mas que não deliberadamente, não alguém que já falando, talvez com ódio, com rancor contra alguém, já planejando e demonstrando, esperando talvez uma ocasião, como o próprio inimigo, que é como um leão que está procurando uma boa ocasião, que vem rugindo e para destruir. Ou seja, alguém que foi surpreendido e quando viu faltando vigilância, caiu em pecado. E a oração que Jesus nos ensina é: não nos deixes cair em tentação. Senhor, nós somos desatentos, Senhor, nós não às vezes nos posicionamos diante do Senhor e quando vemos, já estamos perto de um precipício e caímos. Então era para essas pessoas, não para aqueles que estavam se programando deliberadamente, insistentemente, porque aí nós vemos uma rebeldia contumaz, vemos uma decisão firme de cometer o pecado, sabendo que é pecado, e faz e comete e fala como se fosse algo bom. Nós encontramos, por exemplo, na história, um dos netos de Caim, Lameque, ele já demonstra desvios quando ele tem duas esposas, Ada e Zilá, a outra.
E ele, em certa ocasião, ele chama as duas para contar os feitos. Mas que péssimos feitos! E ele conta: mulheres, olha, matei um homem porque me feriu e o outro porque me pisou. E ele parece-nos que ele conta aquilo deliberadamente, que ele fez porque ele queria, e ele zomba. Olha, se Caim, a maldição era 7 vezes, para Lameque vai ser 70 vezes 7. Eu estou disposto a enfrentar ter algo 10 vezes pior, mas esses são os meus feitos e eu não volto para trás. O que o texto está dizendo, meus irmãos, é que se alguém for surpreendido numa falta, faltando atenção, faltando cuidado, faltando maior disposição, caiu. E aí ele diz: olha, veja como é importante, nós que somos espirituais. O texto anterior e que nós vimos de manhã, ele nos apresenta que os crentes, eles têm desejos carnais, mas em Cristo Jesus também tem desejos espirituais. Os carnais é as obras da carne, prostituição, mentira, facções, divisões, bebedice, coisas do gênero, mas dirigidos pelo Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e essas coisas. E de tal maneira que, sendo guiados pelo Espírito, é guiado num espírito de brandura, de corrigir com o espírito de brandura, o espírito que nos impulsiona, aquele que habita em nós e aquele que tem todo o poder e nos dirige de uma maneira branda. E logo a seguir ele diz: e guarda-te, e guarda você mesmo. Olha, se alguém é surpreendido, corrige com espírito de brandura, e cada um deve guardar a si mesmo, para que não sejas também tentado e venha cair em tentação. Mostra, meus irmãos, aquele espírito de brandura em que o Senhor Jesus nos ensinou. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele diz: aquilo que quereis que os homens vos façam, isso fazeis a eles. Ou seja, aquele espírito benigno, bondoso, de uma maneira que quando ele nos diz que é de maneira generosa, de maneira sacudida, como se fosse um saco que é preenchido com coisas boas, com alimento, mas bem sacudido, bem transbordante, de bastante generosidade. Olha, considera, trate os outros como gostaria, porque, meus irmãos, nós somos às vezes tão prontos para ver os erros. Nós somos, diz que no Brasil nós somos milhares de técnicos, nós sabemos cada um, tem uma escalação, temos uma técnica, uma estratégia para o futebol, e eu creio que no Brasil, mais do que isso também, pela característica nossa, quantos remédios nós temos em casa, não? Minis farmácias, e quando alguém fala: eu estou com uma dor aqui, olha, toma esse remédio 2 vezes por dia, e faça assim, ou então descanse, depois você faz um chá de alho, e toma, e vai dormir. A gente preceitua tantas coisas uns para os outros, porque às vezes sentimos um pouco de médicos, né? Não fizemos os estudos, mas sentimos capazes, porque fizemos e deu certo, e quem sabe você fazendo não vai dar certo para vocês também. Parece que temos esse desejo, nós somos prontos para diagnosticar os problemas, mas melhor do que diagnosticar nos outros, é diagnosticar em nós mesmos, é guardar a nós mesmos, de não sermos tentados, que quando nós cuidamos muito da vida dos outros, deixamos de cuidar da nossa própria. Isso não quer dizer que nós não precisamos cuidar sim uns dos outros. Se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigir. O texto bíblico não diz que deve deixar a pessoa nesse estado, deve haver correção, mas que correção? Correção branda, com espírito de brandura. Vós que sois espirituais. Qual é o fruto do Espírito? Ele tem uma das virtudes, das suas qualidades, que fala um pouco disso: mansidão, brandura, algo muito próximo, muito semelhante. Pode até estar meio que próximo também de domínio próprio, né? A pessoa se contém, se segura e procura ser temperante ali. Esse texto, meus irmãos, ajuda-nos a compreender que vós que sois guiados pelo Espírito Santo, significa, dentre outras coisas, guiados pelo Espírito Santo, produz fruto do Espírito. Vai produzir esse Espírito, é certo. Enquanto uns vão se deixando e vão
produzir obras da carne, se nós estamos guiados pelo Espírito, estamos submetendo ao Espírito, nós vamos produzir o fruto do Espírito, nas suas virtudes, dentre elas, mansidão, que está muito relacionado com brandura. Meus irmãos, como é necessário isso? Muitas vezes as pessoas falam: olha, eu não sei porque isso tem acontecido comigo. E a pergunta é: meu irmão, você tem orado? Meu irmão, você tem tido uma vida de oração constante? Vigiai e orai, para que não caís em tentação. Ouvi do Senhor Jesus, tem orado sem cessar. Como o Senhor Jesus também mencionou, está mencionado lá em Lucas 18, o dever de orar sempre e não esmorecer. Orar, insistir, como aquela viúva que tinha o seu pedido para aquele juiz iníquo, mas ela não desistiu, ela orou continuamente, e aquele homem atendeu, apesar de toda a malignidade do seu coração. E o texto vai dizer: muito mais o Senhor, o Pai que é misericordioso, nos atenderá. Será que nós temos lido a palavra do Senhor? Será que nós temos tido um estudo constante e sistemático da palavra e se aprofundando cada vez mais? É interessante quando nós lemos a palavra de Deus, seja que parte for, que texto for, que categoria de livro que nós estejamos lendo, quando nós vamos e passamos de novo naquele texto, nós encontramos coisas novas. E às vezes passando, falo: eu não tinha imaginado isso no texto, e que ele está falando ao coração, porque o Senhor sempre tem coisas novas, e é por isso que o Salmo diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem bênçãos novas para nós cantarmos, Ele tem coisas que renova, nós somos uma nova criatura, Ele nos renova, Sua misericórdia se renova, e aí nós vemos mais aspectos da Sua grandeza, da Sua bondade, e que nos atrai, nos instrui, de maneira que quando vemos o perigo, nós buscamos distanciar-se dele. E sabemos nós, que quando alguém comete uma falha, é uma falha que aquela pessoa caiu, mas mais do que isso, eu e você precisamos estar atentos. Sabe por quê? Mais do que uma falha de que aquela pessoa caiu, é uma falha que eu e você estamos prestes a cair, e Deus está avisando: está vendo a natureza humana? É igualzinha a sua, você é humano, você tem a mesma natureza, não acha que aquela pessoa caiu e que você nunca vai cair. E cair do mesmo jeito, e pode cair até mais sério. Quando Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, ele dirigindo as pessoas, ele orienta nessa questão e diz: olha, vocês estão vendo aquele tanque de Siloé, está vendo aquela torre que caiu? Vocês estão achando que aqueles galileus que morreram ali naquele tanque, ali com aquele sofrimento, aquela tragédia toda, vocês imaginam que eles eram piores do que a maioria das pessoas? E aí o texto diz assim: eu lhes digo, eles não são, e todos vocês, se não se arrependerem, vão ter o mesmo destino, mostrando que todos nós estamos na mesma situação. Não é uma questão de que cometeu um pecado. O texto bíblico que nós vimos hoje de manhã, que a questão, por exemplo, de um adultério não é apenas a união carnal entre pessoas fora do casamento, mas se olhar com a intenção impura, já no coração cometeu o adultério. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Nós não somos melhores que ninguém. Jesus, sim, a Ele nós devemos seguir e ser brando, e mostrar que Jesus é muito brando. Ele é muito brando, ele diz: vinde a mim todos vós, estão cansados, estão sobrecarregados, venham e eu vos aliviarei. Ele é brando, ele diz: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês, ele diz. Ele é brando, ele recebe todo o peso, e ele recebeu todo o peso do pecado, e nos deu toda a alegria, brandura. Quando eu e você recebemos talvez um vento num dia quente, agora já estamos no outono e os dias começam a ficar bem mais quentes, né? E aí recebe às vezes um vento fresco que vem, é tão gostoso. Ele está até perto de um ventilador e bate aquele ventinho: eu vou ficar por aqui, que está tão gostoso, tão mais refrescante. Nós devemos lembrar do nosso Senhor Jesus, que Ele nos trouxe frescor, nos trouxe consolo, nos traz revigoramento, porque Ele é brando.
Ele é brando, ele tem um chicote na mão, tem. Quando ele bateu naqueles cambistas, chicoteou, derrubou as mesas, ele o fez com toda a justiça, com a ira que lhe é própria, para mostrar que ali não era comércio. A igreja do Senhor não é comércio, não deve se mercadejar. Eles aproveitavam, tinham os animais para serem oferecidos, e eles pensavam só no lucro, enquanto as pessoas vinham de vários lugares e compravam aquilo, e estava bem no pátio ali, parecia um comércio, parecia uma feira, não parecia a casa do Senhor, casa de se humilhar diante do Senhor e de rogar, casa de oração, mas era casa de comércio. E ele mostra, não é isso que é o propósito da minha casa, vós sois casa santa, não são escovis de salteadores. E ele mostra, já mostrou ali, que um dia ele viria, e ele vai vir com uma grande espada, ele vai vir para mostrar que todo aquele que não amou a brandura dele, ele foi muito brando, e ele deu tempo, e dá anos de vida para as pessoas, e dá frescor para as pessoas, mas elas aproveitam do frescor, mas não se lembram em momento algum do Senhor Jesus, que ele, na sua morte, ele nos dá a sua brandura. Então um dia elas haverão de ver, não mais, acabou o tempo oportuno da salvação, elas vão ver a ira do Senhor, a condenação. Todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor, e Ele é tanto Senhor que Ele vai mostrar o destino. Cada um acha, não, eu posso fazer o bem, posso ser honesto, e por isso então já está bom, eu dei bilhões, eu era bilionário, trilionário, eu dei bilhões para os pobres, para montar escolas, para montar faculdades, para orfanatos, para asilos. Nada disso, nenhuma obra leva o homem para o céu, senão a obra de Cristo Jesus. E não quis a brandura, e Deus mandou isso para que nós recebêssemos branda graciosamente, e as pessoas não recebem. Portanto, meus irmãos, o texto nos ajuda a entender que o Senhor Deus avisa a gente por meio dos erros dos outros a não cair nas mesmas faltas, e guarda para que não seja também tentado, caia e seja surpreendido. Esteja atento, seja brando, tenha essa comunhão branda, aprenda a exercitar. E é isso que ele fala aos irmãos lá da igreja dos Gálatas, para mostrar que a lei não era lei, a lei é severa, a lei é sem misericórdia, mas o Senhor Jesus é brando, e ele diz, olha, o Espírito de Deus, se sois espirituais, então vocês vão ter espírito e vão corrigir com o espírito de brandura, vão produzir o fruto do Espírito. Mas não é apenas brandura, essa comunhão branda que mostra misericórdia, mas também, meus irmãos, em segundo e por último lugar, é uma comunhão servil. O texto diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, não a lei moral, mas a lei de Cristo. Jesus, qual é a lei de Cristo? Ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É a lei dele, ele que estabeleceu. E se nós somos discípulos, vamos andar nas mesmas pisaduras. E é o tema do nosso ano, né? Servir ao Senhor Jesus integralmente. E aqui uma dessas maneiras é, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa expressão, meus irmãos, ajuda a compreender que é uma expressão bem genérica, bem geral. Levai as cargas. Muitas coisas podem estar ali, de uma maneira muito geral e não específica. E ele diz, olha, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. E aí podemos lembrar, ressaltando alguns personagens bíblicos. Por exemplo, Golias, tão grande, né? Quase 3 metros de altura. Misericórdia, eu tenho 1,80, 2 aqui. Um homem dessa altura. Aí você olha para ele e fala, misericórdia, não estou com vontade, não, vontade de ir para casa, ficar quietinho lá embaixo das cobertas, embaixo da cama, que o negócio é difícil. Um homem muito forte, experiente. Às vezes os matadores, os assassinos, eles fazem conta de quantos já mataram, né? Tem até tatuado, às vezes num braço, às vezes no outro, né? De tantos quantos já mataram.
É possível que isso tinha sido uma realidade. E ele pensava que era alguma coisa. E ele fez a proposta: olha, então, vamos escolher um de vocês contra mim. E quem vencer, o vencido vai ser servo. Combinado? Combinado. Ele já achava que estava ganho. Ele achava que era alguma coisa. E Deus humilhou. Foi um jovem sem experiência na luta, mas experiência na fé. Eu tinha vencido o leão, tinha vencido o urso. No Senhor, no poder do... E ele zomba, ele diz: olha, eu sou um cão, você vem com pedra, com pau, eu não sou um animal, cadê a espada, cadê o escudo, cadê a lança, eu sou um guerreiro, venha comigo como um guerreiro, eu quero ver. Ele afrontava, e Davi escolhe algumas pedras, e foi a primeira pedra, não precisou da segunda. Ele gira a funda, ele joga no nome do Senhor, e uma pedra acerta a fronte desse homem, a testa desse homem, e ele vem ao chão. Ele tinha zombado de Davi, diz: olha, eu vou matar você e vou dar sua carne para as aves dos céus. Mas aconteceu o contrário. Davi, quando vê ele, corre para cima, pega a espada dele, deveria ser uma big, super, máxima espada, ele pega com duas mãos ali, e ele corta a cabeça de Golias. E agora, vitorioso, ele pega essa cabeça desse... Ia ser um cabeção, né? Fala, misericórdia, segura ali e leva para o rei. Saul falou: aqui, está aqui, Senhor, conforme combinado. Eu disse que não era para temer, porque no Senhor nós somos vitoriosos. Está aqui a cabeça do grande Golias. O espanto, um homem que achava que era alguma coisa, mas nada era. Quantos exemplos podemos lembrar? Nabucodonosor, oh, quanta glória da Babilônia, das 8 maravilhas do mundo antigo. Os jardins suspensos da Babilônia eram deles, e ele estava vendo aquilo maravilhoso, bonito, como ninguém tinha até então. E Deus humilha ele, e ele vai virar como que um animal, fica louco como um animal, louco ao ponto de comer capim e viver ao relento. Zoantropia é o nome dessa doença, de zoo, de animal. E ele viveu assim. Meus irmãos, nós temos que aprender a servir uns aos outros, levar, estar alguém contente, alegre, cante louvores, se aproxime para servir, para cantar junto, para celebrar junto. Está alguém sofrendo, faça oração. Quando nós pensamos no nosso Senhor Jesus Cristo hoje, Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo Ele não apenas orou, a oração sacerdotal no capítulo 17 de João, em favor dos que o Pai havia lhe dado, Ele continua orando. E quando nós oramos, servimos, buscamos, intercedemos, nos interessamos pelas pessoas, nós estamos levando as cargas uns dos outros, nós estamos dizendo que nós somos maiores, mas que nós também somos servos, e um com o outro pode ser bênção. Ser tu uma bênção, ajudar o próximo, servir. Prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se. Assim como talvez lembramos que esses assassinos, pessoas afeitas a esse tipo de coisa, elas têm talvez marcas ou relato de quantos elas já mataram. Às vezes nós fazemos semelhante e batemos no peito de quantos às vezes estavam errados. Olha, estava errado, e aí eu fiz isso, estava errado, e aí eu fiz aquilo, e vai contando essas coisas, né, como fosse bonito. Ele diz: não se glorie nos outros, se glorie em você, de que estando você errado, você buscou o Senhor, você se arrependeu, e você tendo arrependido, agora você serve os seus irmãos, porque sabe que cada um também tem lutas, e você pode ajudar ombro a ombro, para que não caia em tentação. Você ora, você visita, você está atento, você ajuda, você promove o cuidado uns dos outros, e fala uns com os outros, para não cair em tentação, se coloca para servir. E é dessa maneira que a gente não vai se gloriar no outro de ter condenado. Não, olha, estava errado e eu acho que está errado, e a condenação é essa. Mas quantos de nós também vivemos no nosso país um momento histórico em que é possível um ex-presidente
ser preso. E porque não tem nível universitário nas leis brasileiras, é prisão comum. Bem comum. E a gente começa a notar um desejo de que se faça justiça. E isto é positivo, mas é um grande perigo. Senhor, faça justiça nele, faça justiça nele, faça justiça nele, faça justiça nele. Será que também não deveríamos dizer, faça justiça em nós? Senhor, fala para mim. Ah, miserável. Ninguém é melhor do que ninguém. Quem diz que é melhor? Jesus é melhor. Ninguém mais é. Gosta de falar a sentença. Gosta de dar anos de condenação. E quando o Senhor Jesus nos tirou da condenação, tirando das trevas, para a sua maravilhosa luz. Nós nos gloriamos de condenar os outros, mas devemos nos gloriar em nos humilhar diante do Senhor e falar, Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu não sou melhor, não é porque dá o dízimo, não é porque jejua, não é porque faz vigília, não é porque nada disso, Senhor. É como aquele publicano que curvou a cabeça e bateu, ah, Senhor, sê misericordioso, perdoa, Senhor, limpa, porque eu não mereço, o Senhor merece. E é na Tua graça que eu recebo tudo com brandura e mansidão. Ah, Senhor, como nós precisamos, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um vai levar o seu próprio fardo. Nós temos que cada um levar o seu fardo, que é pesado. E a gente pode se aproximar do Senhor Jesus e falar, Senhor, se eu tomo consigo, e o Senhor dá do Senhor que é leve, e Ele prontamente recebe isto. Cada um deve levar o seu fardo e não ficar falando do fardo do outro. Nós devemos servir uns aos outros. É uma comunhão servir uns aos outros, levai as cargas uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, nós temos diante de nós a grande oportunidade, e pensando no tema e subtema do tema do ano e subtema do mês, encerrando esse mês de março, lembrando que o tema do ano é servindo a Cristo integralmente, e o subtema deste mês é proclamando o Rei Jesus. Esse texto, meus irmãos, ele nos ajuda a proclamar o Senhor Jesus de uma maneira exemplar, de uma maneira modelar, pela vida, pela prática, pela experiência, pela vivência. Se o nosso Senhor Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, se nós corrigirmos com espírito de brandura e levarmos as cargas uns dos outros, como Jesus disse, nós estamos seguindo o Senhor Jesus, estamos proclamando o Senhor Jesus, a brandura dele. Mas por que você faz isso? E às vezes os próprios crentes criticam o outro, mas por que você é muito mole, você tinha que ser mais firme, mais duro, mais isso, mais aquilo. Olha, o que eu tenho que ser, na verdade, é igual ao meu Senhor Jesus. E Ele é tão brando comigo, que eu amo a brandura. Porque eu e você amamos a nós mesmos. Nós não amamos a Jesus, não amamos a misericórdia de Jesus, a paciência de Jesus, nós amamos a nós mesmos. Nós queremos que as pessoas tenham paciência conosco, mas não temos paciência. Sabe por quê? Porque não amamos a paciência. Se amarmos a paciência, nós vamos fazer de tudo para que ela seja uma realidade, vamos viver para que isso seja uma realidade. Se nós amarmos a misericórdia, nós não vamos apenas querer misericórdia. Se nós quisermos misericórdia, nós não amamos a misericórdia, nós amamos a nós mesmos e queremos essas coisas boas. Mas se amarmos a misericórdia, certamente vamos querer essa misericórdia para nós, mas vamos querer também ser misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Alcançarão misericórdia. Os que amam a misericórdia vão receber a misericórdia, e é por isso da brandura. Então, quando vivemos servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros, e não dividindo uns aos outros, e se colocando em posições diferentes, nós temos posições diferentes, e não tem problema ter posição diferente, mas mesmo assim nós temos que ser brando, e amar até os nossos inimigos, e orar pelos que nos perseguem, e isso é ser brando. E quando nós fazemos isso, nós estamos proclamando quem?
o nosso Rei Jesus. O nosso Rei Jesus precisa ser proclamado não apenas em palavras, não apenas lendo, mas também na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, entre os vizinhos, entre os parentes, entre todas as pessoas, na igreja, em qualquer lugar. Nós precisamos proclamar o Rei Jesus, proclamar o poder dele que tem. Somos guiados, somos templos do Espírito Santo, ele nos guia, e a prova de que nós somos tementes ao Senhor é que de fato somos guiados, nós submetemos ao Espírito e ele vai nos dirigir ao fruto do Espírito, à brandura, ao serviço, servir com alegria, servir com devoção, se prontificar. E dessa maneira, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus haverá de ser glorificado. Por isso ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, as ações, e glorifique então o Pai que está nos céus.